devem ter se originado de alguma coisa existente antes, não mais limitada no eterno passado do que no eterno futuro. Com a adoção, porém, dos átomos, moléculas ou mônadas limitaremos a nossa dedução em indefinido passado, e, desde que chegamos a esse ponto, seremos impelidos a fazê-los assumir no passado mais condições estacionárias, dando assim a cada coisa um começo e, portanto, a necessidade de ser criada por quem, quando, como e de quê. Parece assim que Tiedemann fornece motivos para que o teísmo se torne inevitável. De um materialista sincero, ele, pela livre investigação, tornou-se um sincero espírita, sustenta ser impossível que os átomos, etc., se tenham originado de alguma coisa existente antes. Em um estado inativo no eterno passado, que tal estado de inação teria a imobilidade da morte, que não se prova ter existido em qualquer tempo, em qualquer ponto do universo. Se o movimento houvesse tido um começo, aquilo que se move, devia, antes disso, estar imóvel, o que é simplesmente impossível. A doutrina monística, que ensina que somente uma matéria física constitui o universo, e habilmente combatida por Tiedemann. Ninguém, diz ele, negará que a essência fisiológica e a matéria predominam nas plantas, ao passo que nos animais e no homem existem umas essências psíquicas, que deve necessariamente ser combinada com a matéria psíquica e manifestar-se por fenômenos correspondentes. Uma força psíquica, diz ele, sem uma matéria psíquica é o fantasma de uma falsa especulação. Daí um lugar para o material da alma na sua trindade de graus da matéria precisa ter seu lugar. Do fenômeno de materialização, diz ele. Parece que os espíritos mais altamente desenvolvidos possuem a faculdade de mudar os elementos onipresentes fisiológicos e físicos produzindo os objetos que conheceram durante a sua vida terrena, o que é geralmente chamado materialização, termo designativo que parece errôneo, pois faz supor que os elementos imateriais estão encerrados dentro das formas materiais, coisa que não se dá, em parte alguma da natureza, nem mesmo no mundo espiritual, que não pode estender-se além dos limites da natureza infinita. Do mesmo modo, alguns indivíduos espirituais, habitantes do universo, têm o poder de usar os elementos que os cercam, que lhes parecem parcialmente extrair de um médium, com o fim de apresentar-se em condições de se tornarem visíveis e, mesmo, tangíveis a certas pessoas favoravelmente organizadas, adotando ainda a forma corporal, em que podem por elas serem reconhecidos. Uma vez que toda atividade mental, todo pensamento implica a existência da consciência em alguma de suas formas ou graus, o fato de em certo tempo não sermos conscientes de o havermos sido, em um tempo anterior, não prova que a consciência não existisse então. Conhecer e ter consciência de conhecer, são uma e a mesma coisa. A consciência não está incluída em um ato especial de atenção ou discriminação. Eu posso ter consciência de saber que o todo é maior que a parte, mesmo quando não atenda a fato algum. Realmente essa subconsciência pode influir em muitos dos nossos atos. O pensamento que nos leva subitamente a uma conclusão ou resolve um problema sem esforço aparente, pode não ser mais que o produto da alma consciente em um dos seus estados distintos. A mente pode operar em certo estado com velocidade inconcebível para uma mente em um estado inferior. O fenômeno mental que se manifesta no indivíduo asfixiado, por submersão, confirma isso. Vede a carta dirigida pelo almirante Belfort ao Dr. W. H. Wollaston, originalmente publicada na Vida de Sir John Barroca, na qual se lê a seguinte observação. Isto prova que o espírito do homem conserva sua completa atividade, quando livre das cadeias da carne, quando todas as funções do corpo se acham privadas do poder animal e o espírito se torna alguma coisa semelhante ao tipo ou sombra em que aprendermos a crer, quando estudamos a imortalidade da alma. O almirante Belfort, quando jovem, caiu de uma canoa ao mar, e, não sabendo nadar, submergiu, e, antes de ser socorrido, ficou nesse estado por pouco menos de 2 minutos. Narra ele. Os sentidos estavam amortecidos, mas a memória não. A atividade parecia ter se avigorado em uma proporção que desafia a descrição, pois os pensamentos vinham com tal rapidez de sucessão, que não só é indescritível, mas provavelmente inconcebível para qualquer outro que não se achasse, como eu, naquela situação. Relembrando o passado, todos os incidentes da minha vida pareciam deslizar-se pela minha memória em sucessão retrógrada, não como um mero esboço para fixá-los, mas como um quadro completo, com todas as particularidades e figuras colaterais. Aí se apresentaram muitos acontecimentos insignificantes, havia muito tempo esquecido. As inúmeras ideias que me acudiam à mente, eram todas retrospectivas,
nenhum simples pensamento devassava o futuro. A memória não é somente uma unidade, mas uma múltipla unidade que em sua evolução histórica vai cada vez se tornando mais múltipla. Ela possui capacidades acima de todas aquelas que podemos imaginar, como vindas do mero exercício dos sentidos conhecidos. Seus poderes supersensoriais e seus atos têm sido amplamente demonstrados nos fatos do Espiritismo. O Sr. G. H. Lewis diz que, sendo o pensamento uma séria ação, implicando tempo, a noção da última unidade e simplicidade não pode ser aplicada ao pensamento principal. Essa asserção, porém, não tem valor científico à vista de certos fenômenos mentais assaz conhecidos. No homem que se está afogando e prestes a morrer, a mente, já ouvimos, obra com miraculosa celeridade. O tempo é aniquilado e a séria ação invalidada. Realmente a clarividência prova isso, que tem também sua prova espiritual e objetiva na produção instantânea de longas mensagens, escritas independentemente de qualquer agência humana. Os acontecimentos de uma vida podem ser apresentados à consciência como um relâmpago. Só poderei comparar esse efeito ao dos processos fotográficos, pelo qual todos os detalhes minuciosos de uma vasta pintura podem ser contidos em certo ponto de modo a só poder ser visto com um microscópio. O frequente absurdo dos nossos pensamentos nos sonhos não é uma prova de inconsciência. Isso mostra simplesmente que, enquanto a faculdade de raciocinar está inerte, a consciência pode aceitar o fantástico ou o inverossímil em vez do real. Nem o profundo sono, do qual não nos resta recordação alguma ao despertarmos, nos fornece uma prova de insensibilidade mental. Quando o nosso sono é pesado, a alma pode estar mais ativa. Abercrombie relata que, no caso das pessoas que conversam em sono e assim indicam o assunto de seus sonhos, constantemente sucede que, quando interrogadas na manhã seguinte acerca dos seus sonhos, negam haver sonhado, e ainda que a matéria de sua conversa em sonhos lhes seja relatada, elas não se recordam. Se a consciência é atividade mental, como se poderá provar a inconsciência exterior? Os sinais externos não podem no caso concorrer para a solução do mistério. O reverendo senhor tenente permaneceu em estado de aparente insensibilidade por umas 30 horas, mas tinha consciência do que se passava ao redor de si bem assim de certas experiências espirituais, a que o haviam submetido. Os fatos do idiotismo são frequentemente citados pelos materialistas como fortificando a sua teoria, mas a ciência mais avançada não lhes dá apoio. O Dr. Bateman, médico consultante do Asilo Oriental de Idiotas, em Inglaterra, achou em suas experiências que os resultados da instrução dos idiotas fornecem uma demonstração eficaz da teoria dualística da matéria e da alma. O pensamento não é simples função do protoplasma cerebral. Os variados fenômenos da natureza são alguma coisa mais que meras transformações moleculares da matéria. Isso está provado nos fatos aduzidos por Hartmann. A volição e a consciência procedem de algum elemento fora dos centros nervosos e dos movimentos puramente físicos. As faculdades intelectuais e morais não estão ausentes do idiota. Há uma consciência espiritual independente que se revela, às vezes, subitamente. Célebre autoridade alemã, o Sr. Seager, de Berlim, afirmou que em seu estabelecimento havia casos indubitáveis de pessoas idiotas, das quais as cabeças eram pequenas e mal conformadas, mas nas quais foram os resultados da educação tão completos, que os pacientes afinal voltaram para o mundo sem mais nenhum indício de idiotismo. Ainda mais, diz que, em um dos casos, um jovem recebeu a cerimônia da confirmação, sem que o sacerdote suspeitasse haver ele sido curado de idiotismo. O Dr. Bateman diz: indubitavelmente o idiota da mais baixa classe tem o germen da atividade intelectual e da responsabilidade moral, e esse germen acariciado e sustentado pelo genial aquecimento da benevolência humana, guardado e protegido contra o sopro e os choques do mundo pelas muralhas da verdadeira filantropia, banhado pelo roce da simpatia humana, ainda que apenas tenha a possibilidade de brotar aí, é destinado a expandir-se no futuro em perfeita flor e a florescer perenemente em outro mais elevado estado do ser. Agassiz, confirmando as vistas do Dr. Brown Sequard, diz: há duas séries, ou, antes, uma série dupla de faculdades mentais no organismo humano, essencialmente diferentes uma da outra. Uma pode ser designada como a nossa ordinária inteligência consciente, a outra como faculdade superior, guiados da nossa melhor natureza, agindo por nosso intermédio sem ação consciente da nossa parte. As faculdades superiores, a que Agassiz se refere, pode ser simplesmente um estado mental distinto,
ou uma alta consciência espiritual. No suplemento aos fatos do mesmerismo, de Shaughnessy e Townsend, Londres 1844, se encontrará uma carta de Agassiz dando notícia do modo pelo qual ficou convencido do mesmerismo em Neuchâtel, a 22 de fevereiro de 1839. J. Balfour Brown, na sua jurisprudência médica, diz: nos casos de puro sonambulismo, a consciência vigilante do indivíduo nada conhece da consciência adormecida. E como se houvesse duas memórias. Isso é real, mas cumpre acrescentar que a consciência adormecida pode incluir a vigilante. Abercrombie relata o caso de um rapaz que foi operado em consequência de uma fratura no crânio, na idade de 4 anos, o qual esteve durante algum tempo em completo estupor, e, depois de restabelecido, não conservou a lembrança da operação. Na idade de 15 anos, durante o delírio de uma febre, fez uma descrição correta da operação e das pessoas que a tinham assistido, citando os vestuários e outras particularidades. Nunca ouvira ele anteriormente nenhuma alusão a isso, e nenhum meio havia de tomar ele conhecimento dos fatos que mencionava. Somente a teoria de um estado distinto mental pode aí ter aplicação. Será concebível que um menino de 4 anos, em estado de estupor, tenha tomado conhecimento do fato e das pessoas que o assistiram, a menos que não haja intervenção de uma consciência psíquica. Não nos legou Swedenborg alguma luz sobre essa questão. Ele escreveu: tudo aquilo que o homem ouve, vê ou sente de qualquer modo, insinua-se, como ideias ou fins, em sua memória interior, sem ciência dele, e tudo aí se conserva, sem nada se perder, ainda que as mesmas coisas fiquem obliteradas em sua memória exterior. A memória interior, contudo, é tal que nela se acham inscrita todos o fato particular e íntimo que em qualquer tempo pensou, falou e fez, e, mesmo, os que lhe apareceram como uma sombra, com as mais minuciosas circunstâncias, desde a cita primeira infância à sua extrema velhice. Por inconcebível que isso pareça, está em harmonia com fatos inumeráveis. As nossas intuições, diz J. LeConte, estão na natureza dos sentidos espirituais, pelos quais obtemos diretamente conhecimentos que transcendem ao poder da nossa análise. Swedenborg diz: cada homem tem uma mente inferior ou exterior e uma mente superior ou interior. Essas duas mentes são tão distintas que o homem, enquanto vive no mundo, não conhece o que se elabora em si mesmo na mente superior, e quando se torna espírito, o que se dá logo depois da morte, passa a desconhecer o que se elabora na mente inferior. Maudsley diz que a consciência não é coextensiva com a mente, que uma faculdade mental estava organizada antes da supervenção da consciência, e que a ação pré-consciente da alma e a inconsciência são fatos de que a consciência mesma não pode dar explicação. Como podemos, porém, conhecê-lo quando os fatos provam que somos totalmente ignorantes, em nosso estado normal, dos mais altos e mais baixos desenvolvimentos da consciência? A essas operações mentais, que escapam à nossa consciência ordinária, Carpenter deu o nome pouco apropriado de cerebração inconsciente. Outras frases usadas para designar o fenômeno são: percepções obscuras, ação reflexa do cérebro, ação cerebral automática. Porém, não podemos pensar sem conhecê-lo, desde que o pensamento, sem um conhecimento dele, é meramente potencial. Apagai a consciência de um ato intelectual, diz Paulo Janetti, e dele não restará mais que vago conceito. Nos casos de loucura, porém, ou naqueles em que um sensitivo é sonambulizado e parece estar sujeito à vontade do mesmerizador, não haverá ausência de consciência. Não é preciso identificar a consciência com a razão, para citarem-se tais casos como prova de completa ausência da primeira. A legítima dedução dos fatos em questão é que há uma consciência psíquica e íntima, distinta da cerebral e exterior, e que entre as duas há graus distintos. Às vezes pode haver uma intromissão de pensamento de uma delas na outra, o que se dá comumente em indivíduos altamente sensitivos. Os pensamentos que nos vêm, não sabemos como nem donde, podem ter sido oriundos dos mais altos graus da consciência, não raro, talvez, dos mais baixos, porque a essência do sentimento, como a do pensamento, é consciência. O conhecimento intuitivo de Jacob, a intuição intelectual de Schelling, o poder secreto de Agassiz e do Dr. Brown Sequard, o êxtase de Plotinus e a cerebração inconsciente do Dr. Carpenter, não nos sugerem a completa verdade, porque o pensamento gerado no estado assim diversamente designado não é o produto da passividade mental, mas o equivalente de uma consciência íntima e, ao mesmo tempo, superior. A asserção de Schelling de existir uma capacidade de conhecer,
acima ou abaixo da consciência, e mais alta que o entendimento, não é mais que um modo de dizer que existe uma consciência espiritual distinta, e isso julga eu ser a verdade. Conformemente com isso é a teoria de haver espíritos que, como diz Shakespeare, influem sobre os pensamentos dos mortais e, talvez, forneçam a maior parte daquilo que supomos puramente nossos. Na mais alta, profunda e íntima consciência podemos ter conhecimento da nossa existência espiritual e do seu meio. Desde então, todos os últimos fatos absolutamente simples, o são de consciência, e esta é a base lógica de todos os conhecimentos, sem a qual não podemos pensar. A palavra alemã equivalente de consciência é Bewusstsein, ser consciente, e parece envolver a identidade do sujeito e da inteligência e compreender o grande fato dos distintos estados mentais. Lessing, pensador sincero e independente, fez a seguinte observação: faz parte dos prejuízos humanos olharmos o pensamento como a primeira e principal coisa e buscarmos tudo deduzir dele, porquanto, na realidade, todas as ideias nele compreendidas dependem de princípios mais altos. Tudo pode ser reduzido ao seguinte: o pensamento e a consciência devem ter um motivo divino, do qual o pensamento, como se manifesta no homem, é uma força inferior. Isso pode ser realmente admitido em resposta à asserção: nada é maior que o pensamento, dizendo-se, exceto a própria mente. Nossas faculdades psíquicas interiores, compreendendo a clarividência, podem transcender a do intelecto externo, especulativo. O fato dos mais íntimos estados, nos quais o homem íntimo está e pensa, antes que a consciência normal o perceba como existindo e pensando nele, é perfeitamente admitido por J. H. Fichte e por Schelling. Eles, porém, não parecem considerar esses íntimos estados, em vez de serem passivos, como sendo estados da consciência. Assim, no caso das intuições ou resultados da cerebração inconsciente, a nossa consciência, segundo esses filósofos, percebe um defeito dentro de si mesma, uma negação da sua própria atividade individual. Essa negação, porém, é fundada em uma ilusão e perde a sua força quando admitimos o grande fato dos graus distintos. O Dr. Carpenter diz: as mudanças mentais, de cujos resultados subsequentemente nos tornamos conscientes, podem ficar abaixo do plano da consciência, seja durante um sono profundo, seja enquanto a atenção é plenamente ocupada por algum pensamento inteiramente diferente. Esse é um ponto de vista seguro, geralmente aceito. A consciência, porém, não é uma simples superfície plana, ela tem suas elevações e depressões, seus claros e escuros, em resumo, seus estados distintos. Por um lado o seu horizonte é extenso, por outro restrito. Se há mudanças mentais no sono, também nele há consciência, apesar de não nos lembrarmos quando acordamos. Se, enquanto a nossa atenção é ocupada por uma certa ordem de pensamentos, nos vierem outros pensamentos, eles podem pertencer à consciência, cuja verdadeira essência é o pensamento. Podem coexistir duas consciências? Por que não? O não sermos cônscios de uma consciência não é prova de que ela não possa existir e ser ativa. Todos os graus de consciência podem, como as três cores fundamentais, vermelha, amarela e azul, se fundir na unidade da luz branca e, assim, deve haver, e a minha própria experiência em sonambulismo afirma, uma suprema consciência, na qual todas as outras podem ser contidas. Não poderão essas analogias dos distintos estados da alma aplicar-se aos espíritos na sua tentativa de manifestarem seus mortais? Nessa tentativa o espírito pode não estar no exercício da sua alta consciência espiritual, não ser mais completa que a apresentação da sua forma espiritual real na sua manifestação materializada. No último ato citado, seu objeto é exteriorizar uma forma com o fim de fazer-se reconhecido, e ele busca fazê-la semelhante à que tiver em algum dos períodos da sua vida terrena. A experiência pode mostrar uma descida de uma mais alta a uma mais baixa condição, limitada e obscura, e portanto é uma consciência modificada e parcial a que ele apresenta. Por isso, suas notícias da vida no mundo espiritual podem ser confusas ou contraditórias, e suas predições e respostas, apesar de bem pensadas, podem ser, muitas vezes, enganosas. Ele pode ser impotente para dizer ou fazer aquilo que desejou em um mais amplo estado de consciência. Não podemos ter como certo que um espírito, submetendo-se a condições materiais, possa manifestar a mesma consciência que poderia manifestar em um estado superior. As reticências, os enganos, as falhas de memória, as excusas frívolas e os adiamentos a que esses espíritos manifestantes recorrem, às vezes,
mesmo no caso de bem identificadas materializações, podem ser explicadas por essa teoria de mudança ou limitação da consciência. Ela está em harmonia com os fenômenos mentais narrados neste capítulo. A forma espiritual materializada não incorpora adequadamente a consciência do espírito, visto que essa forma lhe é tão estranha, como as moléculas que constituem o corpo de um menino são estranhas ao mesmo ser adulto. Aquilo que os físicos e filósofos têm considerado como operações inconscientes da alma deve ser atribuído simplesmente a um distinto estado mental. A verdade fundamental está encerrada nas seguintes palavras de Job: existe um espírito no homem, e a inspiração do Altíssimo o faz inteligente. A força aí tem o cunho do relativo. O Altíssimo dá a inteligência ao homem e ao espírito do homem. Por que essa distinção? Não haverá uma distinção entre a consciência cerebral ou normal e a que pertence à íntima natureza espiritual. Se há duas inteligências, deve haver duas consciências. Edward von Hartmann, autor da Filosofia do Inconsciente, achava-se enfermo enquanto duravam as experiências de Slade, em Berlim, e não pôde testemunhá-las, mas aceitou a descrição do ocorrido, feita por Zorner, e buscou reconciliar o fenômeno com a sua filosofia saduciana, que se resume no seguinte: não há futuro para o homem, e seria melhor que o cosmos nunca houvesse existido. Nominalmente Hartmann é ateu, mas como ele defende a existência de uma inteligência e uma vontade provadas nos processos da natureza, seu sistema não é totalmente antagônico ao teísmo. Ele conclui que há onipresente na natureza uma vontade e um intelecto, obrando inconscientemente, em união inseparável uma com a outra, e pela qual agencia todos os fenômenos do universo, inclusive os do espiritismo, e que, assim, podem ser explicados. Acrescenta que a consciência não é um estado fixo, mas um processo, uma perpétua transformação, que seus antecedentes são impenetráveis ela mesma e somente então poderemos esperar resolver o problema indiretamente. O que ele tenta fazer? Começa distinguindo a consciência do conhecimento de si próprio, considerando a primeira como precedendo o segundo. Considera a vontade e o intelecto como pertencendo ao domínio do inconsciente, um poder a se exercer sobre todas as funções inconscientes, humanas, animais e vegetais. E o único ser absoluto. Em outras palavras, é a essa união do intelecto com a vontade que podemos, se o quisermos, chamar Deus, a quem, contudo, Hartmann não concede as qualidades que o tornem credor da adoração. Esse poder inconsciente, imanente no universo, tem sua manifestação fenomenal em uma multidão de indivíduos, e a consciência primeira emerge do organismo cerebral do homem, sendo, porém, toda a crença em sua imortalidade uma ilusão. Hartmann não reclama o direito de originalidade para sua tentativa de fazer da consciência um desdobramento do organismo. Já muito antes Schelling observara que não era o pensamento mesmo, mas a consciência deste, que dependia das modificações orgânicas. Assim, pela consciência cerebral, Hartmann nos conduz ao nosso estado normal, havendo uma outra consciência, demonstrada pela experiência, a qual é, em seu sistema, um mero desenvolvimento da atividade repartida do inconsciente, e não pertence ao indivíduo. A essência da consciência, diz ele, prepare-se o leitor para entrar em um terreno realmente obscuro, consiste no rompimento da união da vontade com o intelecto. Esse divórcio é efetuado, quando a mente é forçada a ter uma nova percepção, que não seja um propósito da sua própria volição e esteja em oposição à vontade. E soleniza o nascimento da consciência com as seguintes palavras: a grande revolução está consumada, é o primeiro passo dado para a emancipação do mundo. A ideia está libertada da vontade e, no futuro, será apta, como potência independente, para opor-se à vontade e sujeitá-la às suas próprias leis, depois de ter sido sua escrava. O espanto da vontade ao contemplar essa revolta contra sua autoridade, até então reconhecida, a sensação causada no seio do inconsciente pelo aparecimento da ideia, eis a consciência. Poucos leitores, é provável, colherão alguma luz para suas noções sobre o assunto nessa afirmação, que, em todo caso, é bastante inteligível, ainda em falta de mais amplos detalhes. Hartmann adota o método indutivo das ciências físicas, e declara que funda a sua teoria em fatos observados, e, em toda a parte onde ele se assenhoreia dos fatos de um assunto, suas especulações são frequentemente sagazes. Em suas observações sobre o sonambulismo, porém, cujos ensinamentos sobre a consciência são de tanta importância, ele mostra que sua experiência é limitada e seu conhecimento parcial. Por isso abandona o sentido real do fenômeno.
Os fatos por mim apresentados tendem a mostrar que a consciência é o acompanhamento necessário de toda a inteligência divina humana. Como pode essa inteligência, segundo a teoria espírita, ser partilhada pelos espíritos, apesar da sua inconsciência dessa influência? Todo pensamento elevado, diz Goethe, que frutifica e tem uma sequência, não é propriedade do homem, mas tem uma origem espiritual. Os homens mais altamente colocados estão sob a influência dos demônios, espíritos. Tudo é influência, fazendo que não sejamos nós mesmos. A poesia tem decididamente alguma coisa de demoníaco, principalmente a inconsciente, na qual o intelecto e a razão são suplantados, deixando que a influência estranha atue sobre todas as concepções. Aí Goethe, corroborando Platão, tem indubitavelmente razão no que diz sobre a influência espiritual. Mas, quando diz que essa influência é inconscientemente recebida, omite uma importante condição, deveria dizer, inconscientemente a nossa apreensão normal e subordinada. O pensamento cairá em terreno completamente estéril, se não existir, para poder germinar, a consciência da sua receptividade, ainda que seja oculta. E unicamente recorrendo às mais altas sutilezas metafísicas, que Atman pode apresentar a defesa de sua tese. O ponto fraco do seu sistema foi habilmente exposto por Kirschmann, que diz: a ideia de Atman, do inconsciente, encerra todos os característicos que dão a qualidade consciente ao conhecimento humano. A forma do conhecimento consciente depende das seguintes condições: 1. Seu conteúdo é dado sob a forma de conhecimento. 2. Esse conhecimento conhece essa forma ou, em outros termos, ele, acima do seu conteúdo, se reconhece, é consciência de si mesmo. 3. O conhecimento pode reunir numerosos elementos, um depois do outro, e coordená-los segundo as suas relações. 4. O conhecimento, apesar da rica diversidade de seu conteúdo e as sucessivas aparências de suas ideias, como separadas no tempo, se prende sobre a ideia de si mesmo como uma unidade. Dessas determinações, próprias das formas do conhecimento, o pensamento inconsciente possui incontestavelmente a primeira, a segunda e, mesmo, a quarta, conforme o próprio ensino de Atman. O pensamento inconsciente, com efeito, possui a razão e manifesta também, porque junta as ideias particulares, uma à outra, pelo vínculo dos meios até o fim, e aí entra o terceiro atributo, ao passo que o quarto resulta suficientemente da unidade universal concedida ao inconsciente. A essas afirmações Atman replica que o pensamento inconsciente não reconhece separação entre a forma e o conteúdo do conhecimento, entre o sujeito e o objeto, no ato de pensar, que é justo que ali o sujeito e o objeto sejam intimamente idênticos ou, melhor, que nada absolutamente os distingue, desde que eles não se elevaram acima do seu estado de indiferença original. Essa simples teoria de que o conhecedor não sabe o que conhece, é claramente posta de parte, se não anulada, pela teoria contrária de que o conhecimento deixa de ser conhecimento quando não se tem consciência dele. Todos os amontoados dos meus fatos tendem a mostrar que a mente ativa é o equivalente da consciência. A clarividência algumas vezes se manifesta em um estado de consciência ordinária. Schopenhauer atesta isso em seu próprio caso. Schoke faz o mesmo. Frequentemente viu o médium Charles H. Foster, no estado de consciência normal, ler o que se achava escrito num rolinho de papel. Segundo Atman, a clarividência é simplesmente uma manifestação finita da infinita previsão do inconsciente, em que o vidente e o visível são idênticos. Vejamos o que encerra essa teoria no caso da clarividência consciente. O inconsciente infinito distingue o que é desejado pelo finito consciente, responde a esse desejo, habilita-o a escolher, no meio de uma dúzia de rolinhos de papel, o conveniente, e a ler o que nele se acha escrito, fazendo tudo isso cegamente sem um propósito. Somente apagando a inteligência de todas as suas analogias humanas e fazendo alguma coisa distinta de toda a experiência humana, poderá tal teoria ser mantida. Haverá algum motivo razoável pelo qual a inteligência acreditada ao inconsciente não seja tão distintamente consciente, como os atos humanos de discernimento, discriminação e comunicação. Atman é um monista, isto é, um crente na unidade de todas as coisas. Haeckel, também monista, ridiculiza as manifestações de Slade e fala com desprezo de Atman, por ter crido que as experiências de 2811 confirmavam o fato da escrita direta e independente e outros fenômenos. E de suas preconcepções que Haeckel passa a julgar os fatos de experiência que ele se atreve a negar, e o mundo ainda o considera como um sectário do método experimental. Parece que,
Admitindo-se sua teoria, um grande físico pode voltar às suas intuições, tão confiadamente como qualquer profeta. Admitindo os fatos do espiritismo, Hartmann não abandona a esperança de adaptá-lo ao seu sistema saduceu e pessimista. Suas objeções à teoria espiritual são expressas em uma carta ao meu amigo, Dr. G. Bloed, de Brooklyn, Nova York, um dos mais inteligentes investigadores dos fenômenos supersensoriais. Hartmann escreveu: 1. Se os espíritos são incapazes de agir sem o auxílio de um médium, se eles precisam da mediação da vontade inconsciente deste, nós nos contentaremos aceitando essa vontade inconsciente como causa. 2. Se presumirmos que os espíritos sejam as pessoas falecidas, ficaremos sabendo que os homens possuem faculdades, de que não tinham consciência, enquanto viviam na Terra. 3. Se assim é, os homens também poderiam empregar essas faculdades inconscientemente. 4. O conteúdo das comunicações frequentemente excede realmente a inteligência do médium, mas nunca a das pessoas presentes, e é, na avaliação, proporcional a destes. Estudemos as objeções de Hartmann, em sua ordem. 1. Alega ele que os espíritos são incapazes de agir sem o auxílio de um médium, mas isso está muito longe de ser um fato admitido. O fenômeno das casas assombradas, as aparições vistas por pessoas não dotadas de mediunidades e quando não se acha presente médium algum, os fatos de apedrejamentos e transportes de mesas, sem auxílio mediúnico, nos mostram que os espíritos têm ação independente. Não é certo que o espírito opere sempre por intermédio da vontade inconsciente do médium e as objeções de Hartmann são invalidades. Já mencionei exemplos em que a clarividência foi posta em uso por Foster e outros no estado de consciência normal. No caso da senhora Andrews, de Moravia, Nova York, onde se deram notáveis materializações, o médium não estava em transe, mas em plena consciência. Uma vontade pode ser passiva sem ser inconsciente. E pelos fatos citados parece que, mesmo quando o médium é aparentemente inconsciente, tanto quanto se pode julgar por nossos sentidos externos, ele pode achar-se no exercício de uma consciência superior. Assim, os fatos mostram que a objeção de Hartmann, de precisarem os espíritos da vontade inconsciente de um médium, tem por fundamento a sua ignorância do fato. Em relação ao fenômeno da materialização, a teoria de poder um homem agir como espírito, produzir um certo número de manifestações de formas e outros fenômenos, quando se acha ainda preso ao corpo terreno, justifica certamente a de poder fazê-lo, muito mais facilmente, quando estiver inteiramente separado do corpo. Então ele dominará esses mais elevados graus da matéria, provando, por fenômenos, a existência do quarto estado, ou matéria radiante, sobre a qual W. Crookes observa. Esses fenômenos diferem tanto dos apresentados pelos gases em sua tensão ordinária, que nos achamos em presença de uma quarta condição da matéria, tão afastada do estado gasoso quanto este estado líquido. As experiências de Crookes também provaram que a matéria adquire um aumento de energia, quando passa a um estado mais rarefeito e sublimado. 2. A suposição de serem os manifestantes os espíritos das pessoas falecidas, diz Hartmann, implica o reconhecimento de possuírem os homens faculdades de que eles não têm consciência durante a vida terrena. Esse é justamente o fato pelo qual luto eu. A objeção de Hartmann, apresentada como dilema, é por isso aceita como uma confirmação, quando reunida aos fatos suplementares dos estados distintos mentais da teoria espírita. Como explicaremos os fenômenos no caso de Laura Bredigman, cujo único meio de comunicação com o mundo da inteligência era pelo sentido do tato, se não for pela teoria da existência dos sentidos espirituais que, enquanto os físicos estão afastados, tornam possível o desenvolvimento mental que ela atingia. 3. Mas, objeta Hartmann, se assim fosse, isto é, se os homens possuíssem faculdades espirituais, os homens usam dessas faculdades inconscientemente. Essa suposição é conforme com o que a teoria espírita ensina, de que certas altas faculdades espirituais, como a previsão e a adivinhação, podem ser, muitas vezes, exercidas pelo homem encarnado, sem que ele disso tenha consciência no seu estado normal. Mostrei que no sono, no ato da asfixia por submersão e, muitas vezes, em outras condições anormais, se podem desenvolver faculdades de que não temos consciência no estado normal. Também demonstrei ser essa a crença de alguns sábios antigos, desde Pitágoras até Plutarco. Schelling distingue a natureza elementar da divindade da sua mais alta inteligência consciente, e realmente pode haver nisso uma grande verdade,
Se o homem é realmente feito à imagem de Deus. Se a ciência filosófica pode aproximar-se tanto dos limites do teísmo, a ponto de admitir uma divina inteligência e vontade, bastar-lhe a dar mais um passo, e bem curto, em uma generalização mais ampla e mais alta, para admitir uma divina consciência. 4. A quarta e última objeção de Atman é uma prova adicional da sua falta de conhecimento do fenômeno. Demonstrei que o discurso do médium em transe pode ser frequentemente proporcionado à sua própria inteligência ou à das pessoas presentes. Mas há exemplos sem números, em que a inteligência mediunimicamente manifestada é superior à do médium e à de todos os assistentes, e pode ser julgada como vinda unicamente de um espírito independente. O Dr. Bloed, que mostra a insuficiência dessa quarta objeção para suportar as conclusões que Atman pretende basear sobre ela, observa a confusão desses filósofos alemães, que, apesar de reclamarem o privilégio de serem chamados investigadores proeminentemente científicos e estarem constantemente construindo o mundo sobre os depósitos de suas extravagâncias metafísicas, é devido à sua quase total ignorância da massa esmagadora dos fatos espíritas, e à contínua sua aversão a observá-los, quando se lhes oferece ocasião. Atman sustenta que a consciência não pertence à essência, mas somente à forma fenomenal ou manifestação do ser individual. Ao contrário, os fatos espirituais nos sugerem que a alma, consciente de um objeto, é a essência real do ser. Extinguir toda a espécie de consciência, finita e infinita, e o universo ficará sem sentido e sem objeto. Não pode haver conhecimento sem uma pessoa que conheça, e, nessa ordem, devemos ter consciência do que conhecemos. A verdadeira frase conhecimento inconsciente é logicamente indefensável. Os fenômenos classificados sob a generalização de consciência têm desconcertado a penetração dos mais profundos pensadores. O assunto está ainda em questão entre os filósofos materialistas e os que acreditam existir no homem um elemento psíquico. O Espiritismo, em suas provas de um organismo espiritual e dos distintos estados mentais, derramou a luz sobre a questão que deve pôr a filosofia do futuro de acordo com esses fatos inquestionáveis. Capítulo 10. A realidade do mundo invisível. Indiscriminados oposicionistas têm tentado responsabilizar o Espiritismo por culpas que lhe não pertencem. Logicamente definido, ele é simplesmente a crença na natureza espiritual e na continuidade da vida do homem, bem assim no poder de os espíritos livres se comunicarem, subjetiva ou objetivamente, com os indivíduos ainda presos à Terra. A tentativa para identificar o Espiritismo com alguma outra doutrina, colateral e independente, venha ela dos espíritos ou dos mortais, é a causa de muitos equívocos e injustiças. As várias opiniões que espíritas mal orientados podem conservar sobre assuntos religiosos, morais, sociais ou políticos, devem ser postas de lado pelo filósofo sincero, como estranhos à questão única terá o Espiritismo uma base real constituída por fatos. Como o próprio sol que amadurece o fruto pode contribuir para a sua corrupção, o Espiritismo pode produzir efeito bom ou mau, segundo o estado do recipiente. Acusá-lo pelo demérito daqueles que o professam é uma injustiça tão grave como lançar a culpa das faltas morais sobre o código. As artes da impressão, da fotografia, da destilação, podem concorrer para a produção de diversos efeitos, bons ou maus. A arte da escrita torna possível um crime de falsificação. Óbvias como são essas considerações, elas são repetidamente postas de lado pelos nossos antagonistas. O Espiritismo não cria o caráter, porque já o encontra criado. Como toda verdade divina, ele auxilia o bom para torná-lo melhor. Para o mal pode tornar-se um meio de fazer o mal. A tendência para incriminar o Espiritismo porque os imprudentes e os ignorantes podem adotá-lo, os que não pensam interpretá-lo mal e os incautos se deixarem iludir, é tão contrária à razão, como lançar o descrédito sobre a religião, porque os intemperantes pregadores cristãos podem arrastar à loucura as pessoas sensitivas. O clero, pode alguém pensar, aceitará os nossos fatos como fornecendo as mais convincentes provas objetivas da continuidade da nossa individualidade, depois do sepultamento do corpo. Alguns de seus membros, porém, apresentam objeções, que um pouco mais de reflexão poderia ter contido. O reverendo Davi Swing, de Chicago, diz no moderno espiritualismo a inteligência cai em transe e é eloquente sem trabalho, sábia sem estudo, clarividente sem olhos, artistas sem prática nem observação. Os médiuns se tornam geógrafos sem viajar, leitores dos estratos da terra sem ter sondado um poço.
Por isso, ele sustenta que o espiritismo é um novo esforço para se saltar por cima das grandes leis mediatárias, segundo as quais o esforço individual, o saber e o trabalho devem ser empregados para a consecução de um objeto. Em resposta bastará dizer, os fatos subsistem, apesar de os não aprovardes. Em vez de se dar ao incômodo de verificá-los experimentalmente, o crítico se conserva em seu gabinete e tira as objeções de suas próprias especulações preconcebidas. Assim Melanchthon e outros grandes homens, em vez de se prepararem pelo estudo para dar uma opinião sobre o sistema de Copérnico, formularam objeções fúteis, filhas do seu limitado conhecimento nessa matéria. Perguntando alguém ao moço Bider, como fazia certos cálculos maravilhosos, respondeu, eu não os faço, vejo-os. Quando o filho do bispo Lei, a distância de 300 milhas, foi despertado pelo choque da queda de seu pai, não era ele um viajante sem viajar? Quando o capitão Leonte, como narra o reverendo Horácio Bushnell, viu em sonho uma companhia de emigrantes em Carson Valley Pass, a 150 milhas de distância, perecendo sob a neve, e em sua simplicidade, acreditando no sonho, enviou um grupo de homens, salvando assim muitas vidas. Não foi ele também um viajante sem viajar? Quando, como diz Richelieu, o preboste da cidade de Pithiviers, em França, enquanto jogava as cartas em sua casa, repentinamente hesitou e, imerso em profundos pensamentos, disse solenemente aos presentes, acabam de assassinar o rei e o fato foi reconhecido real, pois que à mesma hora, 4 horas da tarde, Henrique IV era morto. Não foi ele um eloquente sem trabalho, um sábio sem estudo, um clarividente sem olhos. Quando Foster, Watkins e outros sensitivos me dizem o que se acha escrito em rolinhos de papel, sem tocá-los, qual é o órgão físico que empregam, pelo qual se pode explicar a evidência de tal poder? Desde que as objeções do Sr. Zwingli são anuladas pelos fatos que constantemente se estão dando, não será mais acertado investigar os fenômenos experimentais do que perder tempo na construção de castelos de cartas em busca de imaginárias refutações. A rápida produção de mensagens manuscritas, em que as letras são colocadas como fazem os tipógrafos nos componedores, de modo a só poderem ser lidas sobre a sua imagem refletida num espelho, é um fenômeno mediúnico comum, apesar de o médium no seu estado normal ser inteiramente incapaz de executar tal escrita. Por analogia não nos mostra isso que ele é um artista sem estudos. Há, porém, outra consideração que o Sr. Swing, expositor teólogo e bíblico, não examinou, quando objeta sobre o fato da inteligência normal manifestada através de mentes que caem em transe, como pode justificar-se de pregar todas as semanas textos que ele mesmo desacreditaria. Leia ele a notícia sobre Balcão, caindo em transe, mas conservando os olhos abertos, e sendo obrigado a dizer o contrário do que desejava. Veja a revelação de João. Leia os Atos, 9 graus e 10 graus, e a notícia da sonambulização de Paulo, Atos que se e bem assim a sua 2 Epístola aos Coríntios, 12 2-4. A verdadeira teoria da autoridade da Bíblia está na afirmação de que as pessoas inspiradas, quando sob influência, se tornam eloquentes sem trabalho. Estará o Sr. Zwingli preparado para lançar o descrédito sobre as narrativas da Bíblia ou buscará abrigar-se atrás da indolente e anticientífica asserção de que a inspiração só se deu nos tempos bíblicos, não sendo o homem de hoje sujeito a tal influência? Quando um jovem sem preparo patenteia uma facilidade inexplicável na resolução de cálculos aritméticos, como Coburn e Bider, ou uma admirável proficiência musical, como em Pequeno Mozart, onde descobrirão as provas do estudo e do trabalho que os preparam para desenvolver tais faculdades. Mozart diz de suas ideias musicais, quando e como elas vêm, eu não sei nem posso forçá-las. Conservo na memória aquelas que me agradam. Aí tem toda a aplicação à teoria de um distinto estado mental, em comunicação com alguma influência espiritual. Meu amigo Elian Whitty, de Londres, autor da mais liberal, independente e interessante Vida de Swedenborg até hoje publicada, com fatos que não se encontram em nenhuma outra biografia do grande vidente sueco, observa. Os nossos afetos, pensamentos e sonhos são manifestações espirituais, os nossos bons pensamentos nos vêm da presença dos companheiros celestiais e os maus são devidos aos nossos conhecidos do inferno. Todos e cada um de nós somos médiuns, e um discípulo de Swedenborg há de sustentar que as manifestações espirituais são coexistentes com a atividade humana. O que é especialmente novo no espiritismo sobre o Swedenborgismo é a ação dos espíritos, exterior ao médium, possibilidade que julgo houvesse Swedenborg ignorado.
Em um discurso pronunciado em Chicago, em 1878, o reverendo L. P. Mercer, swedenborgista, disse: "E para admirar que a corrente da opinião se precipite para um materialismo que nega toda a vida futura, para um epicurismo que não cura do que se passa ao redor de si, e para um espiritualismo que procura afastar uns dos outros, sem nenhuma crença em Deus, sem nenhuma inspiração de justiça. Realmente, possua uma crença em Deus voluntária e não obrigatória, salvo no sentido de sofrer o divino constrangimento da razão universal, que nos compele a admitir que o todo é maior que a parte. A crença na imortalidade humana pode, todos nós o sabemos, ser sustentada independentemente de qualquer crença em Deus. Que ela possa assim ser mantida lógica e racionalmente, é uma questão totalmente distinta, em cuja discussão não pretendo entrar agora. Ao pensador paciente, um teísmo que abrace tudo, pode parecer uma dedução tão justa das leis da razão e do espiritismo, como a deduzida da afirmação de ser Swedenborg um infalível e dever ser aceito, em todos os sentidos, tudo o que ele diz acerca de Deus. O espiritismo não nos diz, só há um Deus e o espiritismo é seu profeta, mas indica fatos, por cujo dedicado estudo chegaremos à augusta convicção da existência de um Espírito Supremo. Agora, que é esse teísmo que o Sr. Mercer nos recomenda com a sua crença obrigatória em Deus, em lugar daquela que todos os fatos da natureza universal, incalculavelmente corroborado pelas nossas provas da imortalidade, oferecem ao reverente e sincero perscrutador da verdade? O primeiro é um teísmo que nos obriga a crer que no ano de 1745, na cidade de Londres, achando-se um Emanuel Swedenborg assentado em sua sala, dentro dos limites de sua casa, depois do jantar, o Senhor Deus, com a forma e os vestidos de um homem, veio ter com ele e disse-lhe: "Não comas tanto, eu sou Deus, o Senhor, o Criador e Redentor deste mundo." O que pensam os espíritas, sobre essa extraordinária pretensão, é que Swedenborg, a quem amamos e respeitamos como grande e bom homem, sujeito às impressões mediúnicas, esteve, naquele tempo, sob o poder de uma alucinação, parcialmente devida à sua gludice, ou sob a influência psicológica de um espírito que se faria passar pelo Jeová hebreu ou pelo Deus infinito. Um dos maiores benefícios que o espiritismo de hoje presta à civilização é a evidência que traz de que os espíritos são tão falíveis como os mortais, que o melhor vidente pode misturar o erro com a verdade, que devemos estudar espírito e médium, mesmo que eles prefaciem suas instruções com Deus o disse assim. Os fatos estupendos que obtivemos não nos privam do trabalho de pensarmos nós mesmos. Eles nos foram dados para ampliar a esfera dos nossos pensamentos, estimulando-nos com motivos imortais. Essas pessoas que lançam de lado a responsabilidade individual, as pesquisas e o trabalho, são sempre suscetíveis de serem iludidas pelas imposturas dos espíritos que se comunicam, pelos ditados dos videntes de profissão e pelos oradores em transe. Pode ser real, como diz o Sr. Mercer, que haja um espiritismo que somente procure separar-nos do materialismo denegados da vida futura, ou que haja um espiritismo que somente busque afastar-nos do epicurismo descurados do que se passa ao redor de nós. O desejo intuitivo da continuidade da vida depende em grande parte do temperamento. Tenho um amigo, convencido do espiritismo pelo estudo e pela experiência, que me disse: "Para mim, isso é indiferente, não desejo viver ainda, mas reconheço que tenho de fazê-lo." Minha velha conhecida, Harriet Martineau, repudiando como um contrassenso toda a crença numa vida futura, disse, na última década da sua vida terrena: "Não vejo motivo particular para Harriet Martineau sobreviver à morte." Meu amigo e correspondente, o professor Francis W. Newman, de Inglaterra, não espírita, mas devotado teísta, confessa que nele o desejo de ter uma outra vida é muito fraco. William Humboldt, Davi Strauss e outros expressaram os mesmos sentimentos. Assim também muitas pessoas, não pensadoras nem reverentes, podem crer no espiritismo e não verificar ou buscar seu inefável sentido e seu conteúdo transcendente. Essa apatia ou mundana indiferença não deve ser creditada ao espiritismo, mais que a cegueira moral ao cristianismo. Seremos nós menos devotados crentes em Deus do que os swedenborgistas, pelo fato de recusarmos qualquer diagrama, vindo de um vidente ou de um sacerdote ou de um filósofo, desse ser impenetrável de quem disse São Dionísio, e quando confessamos não conhecer Deus, que o conhecemos melhor. Provando-nos a realidade de um imortal princípio espiritual no homem, o Espiritismo nos ajuda a nos elevarmos à sublime verificação da existência de um supremo princípio espiritual,
Acima e além de tudo o que pode parecer desordem no universo, e do alto dessa crença principal descobriremos, através da atmosfera que nos envolve, um espírito infinito, transcendentalmente consciente, pessoal e suprapessoal, o qual resume tudo o que há de ordem, de vida, de inteligência e de beleza no cosmos e na alma do homem. O reverendo Sr. Swing disse aos seus ouvintes que nosso espiritismo é mais material do que o de Swedenborg, máxime atualmente, quando aceitamos uma troca de palavras e sentimentos entre os que viveram e os que ainda vivem. É, porém, isso, precisamente, o que ensina Swedenborg. A rainha da Suécia perguntou-lhe: "E certo que conversais com os mortos?" Ele respondeu: "Sim." "Pode essa ciência ser comunicada aos outros?" "Não." "Então, que é ela?" "Um dom de Deus." Um ser, mais elevado que Swedenborg, manifestou o mesmo dom. João, o revelador, declara haver conversado com um anjo que, quando ele ajoelhou para adorá-lo, lhe disse: "Não faças isso, porque eu sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas." Nessa troca de palavras e sentimentos, o anjo deu distintamente a entender que é um ser humano que está trocando palavras e sentimentos com outro ser ainda preso à carne. Poderíamos citar outras passagens bíblicas, que nos demonstram não serem os anjos mais que espíritos humanos. Poderá o Sr. Swing, com o seu admirável poder de análise perspicaz, explicar-nos por que o que nos é expressamente ensinado no Novo Testamento e nos escritos de Swedenborg é menos material que o mesmo fato revelado nos fenômenos do Espiritismo? Rejeitará ele o testemunho de João, o revelador, quanto ao aparecimento e à sua conversação com o ser espiritual anjo? O Sr. Swing disse ainda, aos seus ouvintes, que as tentativas dos espíritas para apresentar fenômenos bastardos dão resultados cuja evidência eles não podem ainda perfeitamente asseverar, como, por exemplo, que as vozes e formas e música não sejam todas de natureza e origem terrena. Essa objeção é como se dissesse que a promulgação de leis contra a falsificação é uma prova de não crerem os legisladores na moeda verdadeira. A crença do investigador experimentado nos fatos legítimos não sofre o mais mínimo abalo que seja, com as fraudes patentes, mesmo que elas procedam de um médium bem conceituado. Os fenômenos por nós admitidos estão muito acima de todo o perigo originado pela fonte. Fatos como a pneumatografia e a clarividência não dependem da honorabilidade de um médium, cuja reputação não pode afetá-los. O Sr. Swing diz: Deus conserva sempre fechada a porta àqueles que queiram regressar. Nenhum homem ainda conseguiu abri-la. Nesse caso, que será da religião que se funda principalmente na tradição de haver Jesus voltado de entre os mortos? A Bíblia contradiz o Sr. Swing quase a cada página. Repelirá ele como místicas todas essas passagens. Isso não se dá com o moderno espiritualismo. Pode alguém desejar, diz ele, que o espiritismo, em sua mais alta forma, seja verdade. Como, porém, não será verdade em todas as suas formas, altas e baixas, se o mundo espiritual é por este povoado, como ele ensina. Não prega que os pecadores se transformam logo em santos, nem os loucos em ajuizados. Poderemos racionalmente deixar de esperar que a maioria daqui, sendo composta de loucos e pecadores, também forme a maioria do vestíbulo do mundo espiritual? O espiritismo, como os outros grandes fatos da natureza, tem, às nossas curtas vistas, alguma coisa de obscuro, contraditório, enganador e, para usar da assustadora palavra do Sr. Swing, de indecoroso. E por que não? Ele apenas nos fornece os rudimentos do grande volume da criação. Uma grande verdade, pelo menos, tem um moderno espiritualismo arrancado do seio da reticente natureza, e a de que os pressentimentos, isto é, as intuições e previsões dos santos, videntes, médiuns e crianças, de todos os tempos e raças, não se fundavam em ilusões, mas realmente mostravam com antecedência o fato verdadeiro e objetivo de que os nossos mortos continuam a viver e a se moverem. Kant foi notável por seu poder intuicional, tanto quanto por sua faculdade de raciocinar. Era uma combinação rara. Já citei em outra parte um breve extrato de suas observações sobre a probabilidade da existência de um mundo espiritual. Falei ainda mais, quando dei a citação de Zollner, traduzida por Massey, estabelecendo que a palavra imaterial, como Kant a usava, não queria dizer insubstancial. É evidente que lhe desagradava a hipotética noção cartesiana sobre o espírito. Confesso que sou muito inclinado a aceitar a existência dos seres imateriais neste mundo e a classificar a minha alma na categoria desses seres. Podemos imaginar a possibilidade da existência de seres imateriais sem o receio de sermos refutados e, ao mesmo tempo,
sem a esperança de a podermos demonstrar pela razão. Esses seres espirituais poderão existir no espaço, em pontos penetráveis pelos seres materiais, porque a presença daqueles indica um poder diretor no espaço, mas não capaz de ocupar lugar, isto é, de causar firme resistência. Portanto, está demonstrado ou facilmente se provará, se entrarmos nessa questão, ou, melhor ainda, será provado no futuro, não posso dizer nem quando, que mesmo nesta vida a alma humana se acha em comunhão indissolúvel com todos os seres imateriais do mundo espiritual, que atua sobre eles e deles em troca recebe impressões, sem, por isso, ter consciência disso, enquanto tudo estiver na ordem normal. Seria uma fortuna, se a constituição sistemática do mundo espiritual, que nós concebemos, não fosse mera dedução da assaz hipotética concepção geral da natureza espiritual, mas fosse, pelo menos, conjeturada como provável, por alguma observação real e geralmente aceita. E uma linguagem subida e digna de profunda consideração do leitor. Kant, entre os filósofos, está ao lado de Platão, Aristóteles e Leibniz. Substancialmente, e isso há mais de um século, disse ele que o fato da comunhão da alma humana, mesmo nesta vida, com os seres do mundo espiritual, havia de ser provado no futuro. Não estamos nesse futuro. Não chegou ele já? Os fatos aí estão justificando as suas predições. Ele fez mais. Não satisfeito com a hipotética concepção geral da natureza espiritual dominava então a concepção cartesiana, ele declara que seria uma aventura que o fato da comunicação dos dois mundos, e claramente antevê, fosse deduzido ou, pelo menos, conjeturado como provável por alguma observação real e geralmente aceita. Obras de Kant, Vol. 7, pág. 32. Essa observação, que o grande intelecto de Kant via além como uma coisa desejável, é justamente aquilo que os investigadores, que hoje estão aplicando ao espiritismo os métodos científicos, desejam conseguir, justamente aquilo que muitos dos parcialmente cientistas procuram abater e impedir que apareça, porque, se a antecipação de Kant for reconhecida verdadeira, como já o é para milhões de homens, ela dispersará as teorias do materialismo para os quatro ventos do céu. Teria errado Kant, supondo que a verificação de uma comunicação entre este e o mundo espiritual seria uma fortuna. Nunca mostrou maior sagacidade do que nessa interpretação de tão momentoso desiderato. A vida presente adquirirá novo valor e interesse, quando os homens obtiverem não uma crença vacilante e discutível, mas uma convicção firme e indubitável, de que esta vida é um dos estádios de uma carreira sem fim, e que os nossos pensamentos e atos aqui certamente afetarão a nossa condição, a verdadeira forma e a expressão orgânica da nossa personalidade além. Deixemos que essa convicção se enraize nas almas de todos, das primeiras às maiores idades, e que pelas leis da hereditariedade as gerações futuras possam desenvolver seus benéficos efeitos. Que exemplo temos nós no caso de Shelley, poeta ilustre, da luta empenhada em sua natureza entre o elemento intuicional e as suas concepções herdadas da vida e seus fins. Seu pai e seu avô eram exaltados ateus, rejeitando toda a crença na divindade e na vida futura do homem. Shelley tinha o ateísmo no sangue, e isso se manifestava durante a sua carreira colegial. Contudo, em suas poesias e em algumas de suas cartas, ele, às vezes, renuncia às ideias incubas de Saduceu, que professava, e reconhece a sua imortalidade tão clara como a luz meridiana. Em uma carta, hoje em poder do Sr. C.W. Frederickson, da cidade de Nova York, dirigida por Shelley a seu sogro, Godwin, leem-se estas palavras. Porque embelezamos os túmulos com grinaldas. Certamente, se algum ponto da terra é sagrado, deve ser aquele em que as aflições cessam, e do qual, se a voz íntima de nossos corações não zomba de nós com eterna mentira, nós subiremos, num voo infatigável, para uma vida sem penas e seráfica. Aqueles a quem amamos, nos rodearão, e a nossa inteligência natural e universal, bem como a nossa atmosfera, serão o amor eterno. Uma outra vez, no Golfo de Lerici, um pouco antes do temporal em que ele perdeu a vida, disse, um outro e mais amplo estado de ser e não a completa extinção do ser, deve seguir-se a misteriosa transformação, a que chamamos morte. Seus poemas são ricos de passagens em que os conceitos saltam fora das raias da sua herdada descrença. Na realidade, a poesia perde o seu caráter, no momento em que se torna saduciana. George Eliot, a senhora Lewis Grosso, procura esconder a sua triste descrença sob um jorro de falso entusiasmo,
Quando busca expor em poesia a sua concepção da nossa influência póstuma sobre o mundo, como sendo a única imortalidade real e desejável, a pobre, fraca e pequena concepção é tão artificiosamente disfarçada e traduzida em palavras empoladas, que o trecho é frequentemente citado nas coleções religiosas como exprimindo a ideia cristã acerca de um estado futuro. Ela canta, ou é feita a cantar assim. Posso eu associar-me